Olá, é um prazer grande. Nós vamos hoje tentar entender como se faz a escolha do tema de uma maneira mais objetiva e que seja produtiva. É muito importante que a gente pense que quando a gente vai escolher um tema, seja para um projeto de pesquisa, para um artigo que nós queremos escrever, ou mesmo para um livro, ou para um capítulo de livro, a gente precisa observar alguns fatores, certo? Algumas questões são bem importantes. E eu vou enumerar aqui algumas coisas que eu considero que seriam relevantes. A primeira coisa é que a escolha de um tema, ela depende de fatores tanto internos, como também de fatores externos, certo? Então nós temos que levar em consideração tanto coisas de cunho pessoal na escolha do tema, como também não podemos deixar de perceber com muita perspicácia como funcionam as questões externas, como os outros vão olhar aquele tema. Tá joia? Em termos práticos, o primeiro fator interno, vamos dizer assim, seria a questão da afetividade. Certo? Então, quando eu penso na escolha de um tema, eu tenho que pensar: eu gosto desse tema me apetece, eu entendo esse tema, esse é um tema que me traz alguma motivação, ele é um tema que eu vou ter prazer quando eu estiver pesquisando ou escrevendo sobre ele. Então, a primeira coisa que nós temos que ter na cabeça é a afetividade em relação à escolha do tema. É muito importante que isso seja um fator preponderante. A minha relação com esse tema é boa? É positiva? É um encontro positivo? Eu e esse tema? Sim? Então pronto. Então, vamos dizer que seguimos aí a primeira dica. Vamos à segunda dica. Qual é o tempo disponível que eu tenho para esse tempo, para esse tema? Para fazer esse trabalho, vou ter o quê? Vou produzir esse trabalho em 1 mês, em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 4 anos. Qual tempo eu tenho? Quanto mais desafiador o tema, mais tempo eu preciso para poder discorrer sobre ele, para pesquisar sobre ele. Então, se eu tenho pouco tempo, por exemplo, se eu sou uma pessoa que trabalho de manhã e de tarde e vou para a faculdade à noite, significa que eu tenho pouco tempo, porque eu tenho 2 turnos de trabalho e vou ter um turno de estudos. Então, significa que eu preciso escolher um tema simples, facilmente localizável, as informações sobre ele. Tá certo? Muito bem. Eu tenho que levar também em consideração as minhas capacidades enquanto pesquisador. Será que eu consigo ter domínio para falar desse tema? Ou será que ele é muito complexo? Por exemplo, vocês já viram alguém falando assim: eu vou escolher esse tema para o meu TCC porque eu preciso aprender mais sobre ele. Isso é um tiro no pé, não funciona. Você precisa escolher para o seu TCC um tema que você tenha domínio. E você tem que conhecer os seus limites. Se aquele tema de repente te instigou porque você não conseguiu entendê-lo perfeitamente, a minha dica, esse não é o seu tema. Reconheça os seus limites para você fazer um trabalho dentro daquilo que você domina. Isso vai meio que facilitar todo o processo. É também interessante, enquanto fator externo, pensar na relevância desse tema. Esse tema é importante para um profissional da minha área de formação? Por exemplo, vamos supor que você seja da área do direito. Então esse tema é interessante para um promotor, para um procurador, para um juiz, para um delegado, para um defensor, para um advogado, para um bacharel em direito, para um professor de direito, para alguém do métier jurídico. Vamos supor que você estude enfermagem. Esse tema é importante para um enfermeiro, para um bacharel em enfermagem, para alguém que atue com a enfermagem.
para um professor de enfermagem. Vamos supor que você estude psicologia. Esse tema é interessante para a classe de psicólogos, para a classe de psicólogos clínicos, para a classe de professores de psicologia, para os que trabalham com a psicologia interdisciplinar, com os outros saberes atrelados a ela. Entende? Então, eu preciso pensar, esse tema é importante para alguém formado na área que eu estudo? Esse tema é importante para a ciência? O que a ciência ganha quando eu fizer esse trabalho e publicar esse trabalho? Esse tema é importante para a sociedade? A sociedade agrega algo com a publicação do meu trabalho? Certo? Então eu levo em consideração essas questões. São fatores externos. O que esse tema, pesquisado por mim no meu trabalho de curso, que vai gerar provavelmente uma publicação, quando publicado, vai falar sobre mim? Como a sociedade, os intelectuais e a ciência lerá o meu currículo, fará a interpretação do meu currículo a partir da publicação de algo com essa temática. Certo? Muito bem. Depois que eu pensei em tudo isso, eu tenho que avaliar, ok, eu já tenho mais ou menos um assunto que eu gosto, certo? Então eu tenho que ver, eu vou ter material de consulta? Por exemplo, tanto se você for fazer um artigo de revisão de literatura ou um projeto que vai virar um trabalho de revisão, ou mesmo se você for fazer um trabalho mais científico com prova primária, que envolverá pesquisa de campo, ou questionário, ou entrevistas, qual ou quant, enfim. Todos eles terão que ter bibliografia para respaldar o tema. Você terá que ter capítulos bibliográficos que estruturem a sua pesquisa. Então a dica é, você vai entrar em algum indexador direcionado à sua área de formação. Por exemplo, você poderia entrar no Google Acadêmico. Você digita lá no Google normal ou no outro buscador, no outro navegador, Google Acadêmico. E aí você dá um Enter e vai abrir uma opção Google Escolar. Aí você clica em Google Escolar e aí você tem uma barra própria do Google Acadêmico de pesquisa. E aí você coloca o seu assunto lá. Por exemplo, maioridade penal, ou então aspectos psicológicos do enfermeiro, certo? Você coloca os temas ligados à sua área de formação e que você está procurando. E os assuntos também. Se você pesquisar no Google Acadêmico e não encontrar artigos científicos ou livros indexados com ISBN no Google Acadêmico ou em outra base de indexação científica, significa que você precisa trocar de tema. O seu tema precisa ser facilmente localizado. A menos que você esteja fazendo um mestrado ou um doutorado, que você vá produzir algo novo. Se não, se você estiver fazendo uma graduação ou ainda uma pós-graduação lato sensu, ou seja, uma especialização, você precisa de um tema que você acha um monte de artigos indexados em revistas com qualis, escritos por mestres e por doutores. Então olha que interessante. Mas quando você tem uma ideia na cabeça, você ainda não tem um tema, certo? Mas é isso mesmo. Você vai abrir lá, por exemplo, no Google Acadêmico, você digita maioridade penal e você vai lendo vários resumos até localizar o que você quer falar de maioridade penal. Você quer falar a favor da maioridade penal? Da redução da idade da maioridade penal? Você quer falar contra isso? Porque maioridade penal, por exemplo, no direito, não é um tema. Isso é um assunto, é como se fosse uma pizza toda. E um tema é um pedaço da pizza. Você tem que especificar. Alguns metodólogos dizem assim, ó, um bom tema tem no mínimo 10 palavras e de 2 a 5 linhas em Arial tamanho 12. Entendeu? Então não é tão curtinho assim. Porque para escrever sobre maioridade penal, você teria que escrever 500 páginas, você teria que escrever uma resma, uma tese de doutorado, certo? Então, no fundo, você quer falar alguma coisa sobre a maioridade penal.
Por exemplo, você poderia querer falar assim, ó, maioridade penal, o reflexo da alteração da idade penal de imputabilidade no recrutamento, por exemplo, de crianças e de adolescentes por traficantes para o tráfico de drogas. Entendi, Jonas. Você está querendo dizer assim, ó, se eu baixar a idade penal de 18 para 16 anos, o tráfico, por exemplo, vai passar a aliciar crianças e adolescentes menores de 16 anos. Isso. Esse seria, por exemplo, um direcionamento. Você também poderia falar o exato contrário. Você poderia falar, por exemplo, a importância da necessidade da redução da idade penal de imputabilidade no âmbito da maioridade penal, visto muitos crimes terem sido praticados por menores de 18 anos e as medidas socioeducativas não serem eficazes, retornando esses jovens para o crime. Entende? Não importa o lado da moeda que você queira discutir, mas é importante que você saiba direcionar. Mas repare, lendo esse tema maior, com no mínimo 10 palavras, o seu leitor entende onde você quer chegar. Vamos supor que você queira falar dos aspectos psicológicos de um enfermeiro, ou atrelados à enfermagem. Certo, mas que aspectos psicológicos atrelados à enfermagem? Os aspectos psicológicos que envolvem um enfermeiro que trabalha, sei lá, na UTI. Ou então os aspectos psicológicos que envolvem a equipe de enfermagem, da internação, da ala de alto risco. Certo? Então, esse direcionamento que você tem para o assunto, nós chamamos de tema. É a especificação do assunto. Então, eu tenho um assunto e eu vou especificar esse assunto. Tá joia? Então, se você é um aluno de graduação fazendo o trabalho de curso, você já viu mais da metade do curso. Então, vamos supor, se você está num curso aí de 8 semestres, com certeza você está lá no 6º, 7º semestre fazendo trabalho de curso. Certo? Pense, que disciplina das que eu já cursei que eu mais gostei? Que disciplina das que eu já cursei que eu mais gostei? Primeira pergunta, responde aí, hein? Vai vendo o vídeo e responde. Segunda pergunta, que professor eu mais gostei que ministrou essa disciplina? Porque às vezes uma área de conhecimento, por exemplo, direito penal, você tem direito penal 1, direito penal 2, processo penal 2. Então você pode ter uma mesma área dada por vários professores. Dessas disciplinas afins, que professor ou professora eu mais gostei? Certo, responda essa pergunta também aí. Terceira pergunta. Eu tenho a ementa desse professor, de repente minha bibliografia está ali. Ou ainda, eu tenho... Qual tema dessa disciplina eu dominei mais? Ou ainda, qual foi a disciplina que eu fechei com nota máxima? Qual foi o professor ou a disciplina que me convidou para ser monitor ou monitora por ser o melhor ou a melhor aluno ou aluna da disciplina? Entende quanta coisa pode te ajudar a escolher o tema? Efetivamente, tem que ser aquele tema que... Vamos supor que você esteja numa roda de amigos, certo? E você queira aparecer um pouquinho, você queira se achar, como diz aí no popular. Muito bem. É o tema que você vai puxar nessa roda de amigos e que você sabe as regras, as exceções, você já leu bastante sobre isso, você domina os autores, você sabe o nome dos autores, você meio que dá uma aula sobre esse tema. Então pronto. Se essas coisas todas nortearem a escolha do seu tema, eu não tenho dúvidas de que você saberá escolher direitinho o seu tema. Então, para o próximo vídeo, você já leve essa tarefa para casa. Eu quero que você escolha o seu tema. Tá joia? Alguns alunos me dando dica me falaram assim, professor, lá no finalzinho você fala assim, ó, se inscreve no canal, dê um like. Eu não tenho muito essa habilidade, mas então estou aqui fazendo
este pedido de divulgação desse trabalho gratuito e também que você possa se inscrever no canal se está gostando. A ideia é que nós aprendamos aqui a construir tanto um projeto de pesquisa como um artigo do zero, certo? Desde a escolha do tema até finalizar esse trabalho científico. Até o próximo vídeo.